Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre razão e proporção. Na aula número 7, nós vamos iniciar a resolução de situações de problemas que envolvem o conceito de uma proporção e suas propriedades. Na primeira questão, nós temos o seguinte: para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Nós vamos começar a resolução desse problema montando aqui a proporção que está associada a ele. E para isso, a gente vai prestar atenção aqui como é constituído esse concreto segundo o problema. É dito que nesse concreto eu vou ter sempre uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita, totalizando aqui 7 partes. Vamos imaginar que essas 7 partes aqui sejam 7 metros cúbicos de concreto. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Que em 7 metros cúbicos de concreto, eu tenho 1 metro cúbico de cimento, 4 metros cúbicos de areia e 2 metros cúbicos de brita. E aí eu posso montar uma proporção da seguinte forma: em 7 partes de concreto, eu tenho 1 de cimento. Ou em 7 metros cúbicos de concreto, eu tenho 1 metro cúbico de cimento. Então, em 14 metros cúbicos, eu vou ter quantos metros cúbicos de cimento? E aí eu represento essa quantidade aqui, por x. Agora eu vou aplicar nessa proporção que eu montei aqui a propriedade fundamental das proporções. Aquela que diz que em qualquer proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. E aí eu vou ter aqui 7 vezes x e 1 vezes 14. 7 vezes x é 7x, 1 vezes 14 é 14. Como eu quero encontrar o x, eu vou pegar esse 7 que está multiplicando e passar aqui para o segundo membro dividindo 14. E 14 dividido por 7 é 2. Ou seja, o volume de cimento em metros cúbicos para uma carga de 14 metros cúbicos de concreto vai ser 2 metros cúbicos. E a resposta da nossa questão é aqui, a alternativa B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na segunda questão, nós temos o seguinte: em um jantar, Ana acendeu uma vela decorativa de 10 centímetros de altura na mesa e observou que, passados 36 minutos, a medida da altura dessa vela era 4 centímetros. Considerando que a queima dessa vela tem o mesmo ritmo do início até o final, o tempo total que essa vela permanecerá acesa sem nenhuma intervenção será de... Então vamos pegar essa vela e colocar aqui na nossa tela e entender como é que a gente vai montar a proporção que está associada a esse problema. Então é dito que essa vela ela tem 10 centímetros de altura. E depois de 36 minutos, a altura dela era só 4 centímetros. Isso quer dizer o seguinte: que foram queimados em 36 minutos 6 centímetros dessa vela. Tá aqui. Agora a gente pode montar aqui a seguinte proporção. Eu sei que 6 centímetros são queimados em 36 minutos. O que se pergunta na questão é quanto tempo vai levar para que essa vela seja queimada inteira. Então a proporção vai ficar assim, em 36 minutos eu queimo 6 centímetros dessa vela. Então os 10 centímetros, que é o comprimento dela total, vão ser queimados em quantos minutos? E aí novamente eu aplico aqui a propriedade fundamental das proporções. Aquela que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí eu vou ter 6 vezes x, que é 6x, e 36 vezes 10. Bem, aqui a gente pode simplificar 6 por 6 dá 1 e 36 por 6 dá 6. Aí eu vou ter que 1 vezes x é igual a 6 vezes 10. 1 vezes x é x, 6 vezes 10 é 60.
Isso significa que essa vela vai ter sua queima total em 60 minutos e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na terceira questão, diz o seguinte: um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Bem, então a gente tem aqui o desenho do troféu, né? Ele tem uma base aqui que é um paralelepípedo reto retângulo, né? Com 50 centímetros aqui de largura por 50 de comprimento. E aqui 3 hastes que sustentam uma esfera que é dito na questão que tem 30 centímetros de diâmetro. É dito que a altura total desse troféu é 100 centímetros. E aí são impostas 2 condições para que esse troféu seja colocado aqui, ó, nessa caixa. A primeira delas é que quando eu colocar esse troféu aqui dentro, a altura dele permita que sobre aqui, ó, do topo da esfera até a tampa da caixa, 2 centímetros. E na base, quando essa base estiver aqui, ó, na base da caixa que vai acomodar esse troféu, ela tem que estar no mínimo 1 centímetro de distância das paredes laterais. Como aqui tem 8 centímetros, para eu deixar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, essa base vai ter que ter aqui de largura no máximo 6 centímetros. E aí mesmo que o comprimento aqui, ó, seja maior, seja de 10 centímetros, eu não posso colocar mais do que 6 centímetros, porque senão não sobra aqui, ó, nessa largura 1 centímetro e 1 centímetro. E aí aqui conclusão eu chego, que essa base ela vai ter 6 por 6 centímetros, quando estiver aqui dentro da caixa. Feito isso, agora a gente pode trabalhar com a ideia de escala, que foi um dos conceitos que a gente estudou lá no início do assunto, quando a gente trabalhou razão. A gente sabe que a escala é a medida que eu tenho no desenho e a medida real. E aí eu posso dizer o seguinte, ó, nessa base aqui, a largura é 6 centímetros e no tamanho real é 50 centímetros. Então tá aqui, ó, a medida no desenho, tá aqui a medida real. Simplificando aqui, ó, por 2 e por 2, eu vou ter 6 por 2, que vai dar 3, e 50 por 2, que vai dar 25. Isso quer dizer o seguinte, que cada 3 centímetros que eu tenho no desenho, eu vou ter 25 centímetros como medida real. Ou seja, cada 3 centímetros da miniatura corresponde a 25 centímetros na medida real. Feito isso, eu agora posso determinar a altura em centímetros dessa caixa usando uma proporção, que eu vou montar da seguinte forma. A altura que esse troféu tem aqui dentro da caixa, ela está para 100 centímetros, que é a altura real do troféu, aplicando a escala. Com a minha escala de 3 para 25, eu vou igualar aqui, ó. Eu vou ter a altura da miniatura está para a altura real, assim como o 3 está para 25, que é a escala que eu calculei aqui. E aí eu vou multiplicar aqui, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Eu vou ter, ó, H vezes 25 e 100 vezes 3. 25 aqui, se eu simplificar por 25, dá 1. E 100 por 25 dá 4. Então, eu posso dizer que eu tenho, ó, H igual a 3 vezes 4. Né? Que vai ficar 1 vezes H, que é H, e 3 vezes 4, quando eu faço a simplificação. 3 vezes 4 vai dar 12. Isso quer dizer o seguinte, que essa altura aqui, ó,
da miniatura dentro dessa caixa vai ser 12 centímetros. Mas o que eu quero saber não é a altura da miniatura. O que se pediu aqui é a medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro. Essa altura vai ser dado pela altura da miniatura mais 2 centímetros, que é o que deve sobrar aqui, ó, do topo da esfera até a tampa da caixa. Se eu somar 12 com 2, eu vou ter que a altura dessa caixa é 14 centímetros. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na quarta questão, nós temos o seguinte: uma pessoa tirou 150 fotos com o seu celular e excluiu 14 delas. Considerando-se as fotos restantes, a razão entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é de 3:5. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou de baixa qualidade no celular, o número de fotos de boa qualidade era... Para a gente montar essa proporção, nós vamos começar aqui chamando de x as fotos ou a quantidade de fotos de boa qualidade e de y a quantidade de fotos de baixa qualidade. A princípio, foram retiradas 150 fotos, mas aí foi dito que 14 delas foram excluídas desse celular. Então, restaram 136 fotos de boa ou de baixa qualidade dentro desse celular. E a gente pode dizer o seguinte, que quando a gente soma o total de fotos de boa qualidade com o total de fotos de baixa qualidade, vai dar 136. É dito ainda no problema que a razão entre as fotos de boa qualidade e as de baixa qualidade é igual a 3:5. Então eu posso dizer que a quantidade de fotos de boa qualidade está para a quantidade de fotos de baixa qualidade, assim como 3 está para 5. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar com uma propriedade específica das proporções. Numa proporção, quando eu somo o antecedente com o consequente, ele sempre vai estar para o antecedente. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso somar aqui, ó, x com y e dizer que está para x, e posso somar 3 com 5 e dizer que está para 3. Fazer isso aqui, ó. Somei antecedente com consequente, ele vai estar para o antecedente. De novo, ó, somei um antecedente com consequente, 3 com 5, ele vai estar para o antecedente. Feito isso, eu sei que essa quantidade x mais y está aqui, ó, é 136. Então, eu posso substituir esse x mais y por 136 e 3 mais 5 dá 8. Aí eu monto uma proporção onde eu só tenho x. E esse x representa o que eu quero descobrir no problema, que é a quantidade de fotos de boa qualidade. Aplicando agora aqui a propriedade fundamental das proporções, eu vou multiplicar aqui, ó, x por 8 e 136 por 3. Se eu simplificar aqui, ó, 8 por 8 e 136 por 8, eu vou ter 8 por 8, 1, então vou ter 1 vezes x. E 136 por 8 dá 17. Então vai ficar aqui 17 vezes 3. É sempre importante, quando for possível, a gente simplificar os valores que a gente tem antes e depois da igualdade, a gente fazer isso, porque ela facilita essa simplificação na questão dos cálculos posteriores que nós vamos fazer. Então o que eu fiz aqui foi, ó, 8 por 8 vai dar 1, eu não escrevo, né, nem precisa, e 136 por 8 dá 17. Então x é igual a 17 vezes 3, que é 51. Ou seja, as fotos que tinham boa qualidade e ficaram nesse celular eram 51 e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na quinta questão, diz o seguinte: em um galpão, a razão entre o número de lâmpadas queimadas e o número de lâmpadas boas é de 2:9. Após a troca de 9 lâmpadas queimadas por lâmpadas boas, o número de lâmpadas boas passou a ser 1/21. O número total de lâmpadas desse galpão é... Então vejam só, o que a gente quer fazer aqui é determinar o número total de lâmpadas que a gente tem nesse galpão. Para isso, a gente vai começar aqui chamando a quantidade de lâmpadas boas por B e a quantidade de lâmpadas queimadas por Q. E aí o que é que nós temos? Que a quantidade de lâmpadas queimadas, segundo o problema,
está para a quantidade de lâmpadas boas, assim como o 2 está para 9. Isso é dito aqui no início do problema. E aí a gente sabe que para determinar essa quantidade de lâmpadas queimadas e essa quantidade de lâmpadas boas, a gente precisa descobrir quem é a constante de proporcionalidade. Quando eu descobrir quem é essa constante K, eu vou multiplicar por 2 e descobrir o total de lâmpadas queimadas. Quando eu descobrir essa constante K, eu vou multiplicar por 9 e descobrir o total de lâmpadas boas. Mas para isso, agora a gente vai montar uma proporção, prestando atenção nessa segunda parte aqui do problema, que diz assim, ó. Após a troca de 9 lâmpadas queimadas por lâmpadas boas, a razão entre o número de lâmpadas queimadas e o número de lâmpadas boas passou a ser de 1 para 21. Isso quer dizer o seguinte, eu peguei o total de lâmpadas queimadas, que é 2K, e retirei 9, porque eu fiz a troca por lâmpadas boas. Então, a quantidade que eu vou ter agora de lâmpadas que estão queimadas vai ser o que eu tinha antes, que é 2K, menos as 9 que eu troquei. Já a quantidade de lâmpadas boas era 9K, segundo o que a gente montou aqui em cima. Mas como eu coloquei 9 lâmpadas boas no lugar das que estavam queimadas, agora vai ser 9K mais as 9 que eu troquei. E aí é dito no problema que quando eu faço isso, a razão entre a quantidade de lâmpadas que estão queimadas e a quantidade de lâmpadas que estão boas vai ser de 1 para 21. Se eu observar, na proporção que eu montei aqui, só tem a constante K de proporcionalidade. Então agora eu posso encontrar ela aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 2K menos 9 e multiplicar por 21. E é como aqui tem mais de um termo, eu uso um parêntese e digo que tudo que está aqui dentro do parêntese está sendo multiplicado por 21. Que é igual a 9K mais 9 vezes 1. Também entre parênteses. Multiplicando aqui, eu vou ter 21 vezes 2K, que vai dar 42K. 21 vezes menos 9 vai dar menos 189. 1 vezes 9K, 9K. E 1 vezes 9, 9. Vou passar todos os termos que tem K para o primeiro membro. Então, 9K vai vir para cá, menos 9K. E vou aproveitar para pegar esse termo numérico, menos 189, e jogar no segundo membro positivo. E aí eu vou ter 42K menos 9K, né? Coloquei aqui o 9K para o primeiro membro, e 189 mais 9. Peguei o menos 189, passei positivo para o segundo membro. 42K menos 9K vai dar 33K. E 189 mais 9 vai dar 198. Como eu quero encontrar K, eu vou pegar esse 33 e passar dividindo 198. E 198 dividido por 33 é 6. Então eu encontrei a constante K de proporcionalidade. Ela vale 6. Então agora eu posso determinar a quantidade de lâmpadas queimadas e a quantidade de lâmpadas boas. Como? Substituindo aqui nessa primeira proporção que a gente montou, o K. Né? Eu tenho que a quantidade de lâmpadas queimadas vai ser dada por 2K, ou seja, 2 vezes 6, que é 12. E a quantidade de lâmpadas boas vai ser 9K. 9 vezes 6, que é 54. Somando aqui, 2 e 4 dá 6, 1 e 5 dá 6. Então eu tenho um total de 66 lâmpadas. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro!